Salmo 23. Esse é um salmo, acho que é um dos mais conhecidos, né? O verso central dele, né? Que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acho que esse é um dos mais conhecidos que tem, né? Essa, esse verso, né? De que o pastor que sacia, né? Que cuida, que não deixa faltar nada. Então a gente tem um entendimento comum, né, sobre esse salmo, que quando as pessoas leem esse salmo, recitam esse salmo, ou até citam só essa frase, que a grande maioria só sabe essa frase, não sabe nem de que salmo vem, né? Muitos leem, né, ou recitam, ou enfim, usam, né, encaixam isso em falas, dentro de um entendimento de uma promessa que nunca faltará nada material para ela. Ou que é uma promessa divina de que não vai faltar dinheiro, casa, comida, bens, etc, etc. Né? Ele é lembrado, né, sempre como esse salmo de conforto, mas geralmente de forma bem superficial. Eu estou falando só dessa questão muito física, material. E se a gente for puxar, né, que a gente está estudando aqui, né, esse contexto de entendimento mais diferenciado, né, histórico, cultural, se a gente pegar a palavra, né, a tradução do hebraico, porque do hebraico foi para o grego, né, enfim, né, vocês sabem que demorou para chegar aqui, né. Então, se a gente pegar a raiz, né, hebraica, que começou a ser traduzida, a expressão que foi traduzida para nós como nada me faltará, tem um entendimento, né, uma nuance que a gente poderia compreender. Assim, a frase que mais encaixaria nessa raiz não seria exatamente nada me faltará, seria mais o que não viverei em carência, não sentirei falta de nada. Então não é que não me faltará, é que eu vou estar saciado de outra forma, que eu não vou sentir falta. Então tem um contexto diferente, né? O texto ele não fala sobre esse viés material de ter coisas, mas sim sobre não viver nessa ansiedade, nesse vazio, nessa escassez interior, nessa necessidade de possuir coisas para preencher espaços vazios dentro de nós. Então, essa distorção, né, e hoje com né, esse evangelho de prosperidade aí vendido, que está uma loucura, né, só se fala nisso. Né? Então, cada vez isso fica mais mal compreendido. Então, nessa cultura dos salmos, né, um pastor não é só aquele que dá comida às ovelhas, né? Ele vigia, ele guia, ele protege, ele corrige, ele conduz a lugares seguros, né? Então, um pastor nunca deixa suas ovelhas sozinhas, nunca, né? Então, o salmo, ele é uma declaração de confiança, que quando Deus é o guia, o coração encontra paz e não precisa correr atrás de migalhas para se sentir completo. Então, aqui está o X desse salmo, né? Desse cântico, né? Realmente é você estar declarando a sua confiança em Deus. Oh, Deus, tu és o meu pastor, então eu não sentirei falta de nada, porque eu não preciso de mais nada se eu estou contigo. Entendeu? Então, esse é o viés que a gente precisa ter essa compreensão do Salmo 23. Não é essa de nada me faltará, né? Quando a gente está falando de coisas materiais, né? Então, se a gente for falar assim, no nosso dia a dia, por exemplo, na nossa vida prática, assim, as pessoas que vivem ansiosa, preocupada com o futuro, esse salmo ele traz essa lembrança de que essa plenitude não vem do possuir, ele vem de você confiar em quem está te guiando, tá? Então, para quem se sente inseguro para tomar decisões,
né? Esse nosso pastor, né? Que nos conduz passo a passo, a gente não precisa ver o fim do caminho para saber que é o melhor caminho, né? Então, esse é outro viés também para a gente se sentir mais tranquilo, menos ansioso, né? Mais confiante. E para quem vive nessa carência emocional, nesse desequilíbrio emocional, né? O Salmo mostra que não falta cuidado, não falta amor, não falta direção. A gente tem tudo isso. A gente já tem. Quando a gente está buscando isso fora, é porque a gente não está conectado a este pastor, a este lugar que nos dá tudo isso. Né? Isso é uma escolha nossa. A separatividade é uma escolha nossa. Né? Então, por exemplo, você acordou hoje, terça-feira, né, o dia que a gente está estudando, Salmo 23. Você pode, por exemplo, hoje, quando acordar, ou quando for dormir, você pode dizer assim para você: olha, hoje eu caminho com o meu pastor, e isso me basta. Eu ser cuidada, amada, né, me basta. Então, sempre que você sentir essa ansiedade, essa angústia, essa carência e tudo mais, isso é um sintoma de que você precisa reconectar a fonte que nos supre de tudo que falta, né? Então, o Salmo 23 não é sobre ter, não é sobre ter, é sobre você saber que esse lugar que você está sendo direcionado já tem tudo, absolutamente tudo. Porque quem é guiado por esse pastor que está conectado com essa fonte já está completamente abastecido. Tá? É como um carro. Né? Um carro que está com o tanque cheio, ele não acende a luzinha, né? De que está faltando combustível, né? Então é mais ou menos isso. Se a nossa luzinha está acendendo, de que está faltando alguma coisa, é porque a gente não está sendo abastecido. E essa é uma escolha nossa, de não estarmos conectados à fonte. Ok?